Olá, galera! Bem-vindos a mais uma aula de física. Pois é. Está terminando a nossa aula de indução hoje. Hoje nós vamos terminar a indução magnética e estamos chegando ao fim de magnetismo. Oh, Analisa, pena. Gostei tanto. Vamos ter alguns modelinhos de Faraday hoje, algumas animações. Eu gostaria que vocês entrassem no FAT, FAT Simulation, para fazer algumas experiências de transformadores. Será que a gente consegue fazer? Será que vocês conseguem fazer sem mim? Será? Tomara. E se fizerem, me avisa depois nas nossas aulas ao vivo, se vocês conseguirem fazer esses tipos de prenda. Professora manda uma paçoca. Tira. Por favor, me mandem paçoca. Então, sem muitas delongas, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se eu me apresentei, eu sou a professora Ana Lídia e vamos começar mais uma aula de transformadores. Faz parte de indução, matéria de indução. Eu já coloquei isso para vocês no passado, mas é importante a gente sempre dar uma ratificada, né? Como funcionam as usinas hidrelétricas? A energia elétrica é retirada da água? Como funcionam os alto-falantes e os microfones? Aliás, o alto-falante, gostaria muito que vocês pesquisassem a animação do alto-falante para vocês entenderem como é importante a relação do ímã com a onda sonora e o encontro dessas energias, o que acontece, a propagação da... Olha, gente, é uma coisa incrível. Acho que a gente vai ter aula sobre isso, sobre ondas, mas já seria interessantíssimo vocês já olharem como funciona, por exemplo, um alto-falante. Mas hoje a gente vai falar sobre transformadores. Para que servem os transformadores que ficam nos postes? Vamos falar sobre isso hoje, tá? Vamos aprender alguns conceitos e a gente já tem na cabeça, né, alguns conceitos sobre, por exemplo, indução magnética. Faraday, olha essa figurinha aí, descobriu que um campo magnético, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco uma figura mais próxima dos experimentos de Faraday. Faraday descobriu, Faraday, sempre aquele homem maravilhoso, descobriu que um campo magnético variável tá vendo essa bobina aqui? É ligada a um galvanômetro. Vocês estão vendo o galvanômetro aqui. E esse galvanômetro acusa passagem de corrente. Aquela perguntinha, né? Poxa, se através de corrente elétrica eu crio campo magnético, será que através do campo eu crio corrente? Uou! Será que isso é possível? E Faraday foi lá e tá, provou. Esse efeito de produção de uma corrente em um circuito causado pela presença de um campo magnético é chamado de, falamos isso na nossa última aula, indução eletromagnética. E a corrente elétrica que aparece, a gente chama é denominada de, muito bem, corrente elétrica induzida. Ok, corrente induzida, só para ratificar isso bem na nossa cabeça. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas aplicações, por exemplo, um gerador de corrente alternada. Eu vou meter a corrente alternada porque lembra que a gente falou que para ter fluxo tem que ter variação. Se não houver variação, o fluxo é contínuo, não cria força eletromotriz. Então, para que haja, por exemplo, como a gente vai, já estou pendendo já para transformadores, para que haja voltagem, corrente em um transformador, eu preciso que haja variação do fluxo magnético. E para eu poder fazer essa variação de fluxo magnético, ou eu fico ligando, desligando, e não é essa a finalidade de um transformador, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar uma corrente alternada. Eu coloquei para vocês aí, ó, um modelo aqui, modelo nada, oh Deus, graficamente, um gráfico de corrente alternada, ok? Em função do tempo, é um gráfico de seno.
E aí, em qualquer unidade de produção de energia elétrica, tipo usina hidrelétrica, usina termoelétrica, usina nuclear, existe sempre um circuito que se coloca em rotação numa região onde existe campo magnético, justamente para poder variar esse fluxo. Aí eu troquei, ó, ao girar e expira, varia-se o fluxo magnético que atravessa uh, que a atravessa, criando assim uma força elétrica motriz, aquele FEM, força eletromotriz, induzida, ok? De acordo lá com a lei de Ampère. E coloquei aqui uns exemplos de transformadores. Esse exemplo aqui, gente, é o exemplo mais próximo do que Faraday realizou, ok? Para provar exatamente se era possível criar corrente elétrica através de campo magnético. Então, aqui ele colocou uma bússola para provar que toda vez que ele liga essa chave aqui, eu vou gerar... O que que gera? Esse aqui é um tipo de gerador, né? Vou gerar uma força elétrica que vai fazer... Ali até coloquei aqui para vocês que eu tenho uma voltagem de entrada, que seria essa pilha. Eu tenho aqui uma voltagem de... eu coloquei até gifzinho para mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui uma voltagem de entrada, uma tensão de entrada, uma tensão de saída e um número de espiras. E aí eu ligo um ferro magnético, um ferro ímã imantado, não sei porque eu posso colocar aqui alguma coisa relacionada ao magnetismo, algo ferromagnético, né? Ferro magnético, que eu possa induzir, eu posso criar um ímã. Para quê? Para que essas ondas, esse fluxo magnético faça com que haja corrente, aquela corrente induzida, ok? E aí, beleza, Ana Lídia, eu gero aqui a força eletromotriz, mas e a voltagem? Então, a gente vai falar sobre isso já já no nosso próximo vídeo, mas eu coloquei para vocês aqui uns exemplos de alguns transformadores, né? Esse aqui primeiro é o que mais se tem em escola para poder mostrar. E se repare o número de rolamentos. Que número de rolamentos, Annalise? Está vendo esses fios aqui enrolados? Repare que de um lado tem mais um fio do que um outro, isso é muito importante. Porque quanto mais eu tiver fio, eu estou aumentando a área. Quanto maior a área, maior o fluxo. E aí, eu já estou dando spoiler lá de outro vídeo, eu vou conseguir aumentar a minha voltagem. Varia minha voltagem, entra menor e sai maior, porque se eu aumento, vamos lá, a potência é o trabalho sobre o campo. A potência... E lá no final a gente sabe que a potência é π, U vezes I. Para eu manter a mesma potência, eu tenho que, por exemplo, aumentar a minha voltagem para poder abaixar. Aí vai ser uma relação inversamente proporcional à voltagem com a corrente para eu manter a potência constante. Por que isso é importante? Por que eu tenho que abaixar a corrente? Lembra do efeito Joule. Não me é interessante eu passar por aí, pelas estradas afora, daqueles fios de cabos ligados a transformadores, com alta corrente. O que me interessa agora são alta voltagem para quando chegar na minha casa, conferir a corrente que eu necessito. Daí eu posso até diminuir a quantidade de voltagem para aumentar a corrente. No entanto, pensa nessas gerações de potência, voltagem, corrente, número de rolamentos. Quando eu penso em número de rolamentos, eu tenho que pensar em fluxo magnético. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo.